estarmos na Tua casa, nos despertando, Senhor Deus, para estar aqui na Tua presença, louvando e exaltando o Teu santo, santo, poderoso nome. Porque Tu és digno de toda honra, de toda glória, Senhor Deus. E neste momento, Senhor Deus, nos esvazia de nós mesmos, Senhor Deus, e nos enche com Teu Espírito Santo, ó Deus, para que a Tua palavra que vai ser ministrada nesta manhã, que os louvores que vão ser cantados nesta manhã, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos encha, Senhor Deus, com a Tua graça, com a Tua Shekinah, Senhor Deus, para que a Tua palavra venha fazer morada nos nossos corações, Senhor Deus, e para que nós venhamos, ó Deus, ser luz e sal da terra, Pai amado. Nos enche, Senhor Deus. Paizinho, toma nossas vidas, Senhor Deus, que qualquer pensamento, que a gente venha se desligar do mundo lá fora, Senhor Deus, e venha sentir a Tua presença a cada dia, Senhor Deus, a Tua presença aqui na Tua casa, Senhor Deus. Sabemos que muitas vezes, ó Deus, chegamos aqui, Pai, com os pensamentos, ó Deus, de lá de fora, Senhor Deus, das nossas casas, qualquer pensamento, Senhor Deus, que nos desligue da Tua presença, Senhor Deus, neste momento, Senhor Deus, tira de cada um de nós, Senhor Deus. E faz-nos, Senhor, sentir só a Tua presença nesta manhã, Paizinho. Usa as nossas vidas, Senhor Deus, poderosamente, Senhor. Toma, Senhor Deus, cada vaso que aqui está nas Tuas santas mãos, ó oleiro, e usa, Senhor Deus. Usa a vida do Teu servo, Senhor Deus, que vai trazer a ministração da Tua palavra, Senhor. Usa mesmo, Senhor Deus. Nos enche, Senhor Deus, com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo, 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 Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nos enche, Senhor Deus. Usa as nossas vidas, Paizinho. Que nós venhamos nos esvaziar de nós e sermos enchidos do Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Oh, Paizinho, usa as nossas vidas, Senhor. Toma as nossas vidas, Senhor, no Teu altar, ó Pai. Nós não somos nada, Senhor, sem Ti. Nós não somos nada, Senhor, sem a Tua presença. Nós não somos nada, Senhor, sem Ti. Dependemos de Ti, Senhor. Por isso, Senhor Deus, toma as nossas vidas, Senhor. Toma as nossas vidas, ó Pai. Usa-nos, Senhor. E que todo louvor que vai ser ministrado aqui nesta manhã, que Tu venha usar os Teus servos poderosamente, Senhor Deus. E que nós viemos louvar com espírito, com verdade, Senhor Deus. Soltar as nossas vozes e glorificar o Teu santo, santo e poderoso nome, através do louvor, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus. Abençoa as nossas vidas, Paizinho. Oh, maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por entrar na Tua presença, Senhor Deus. E por Te sentir, Senhor Deus, a cada dia, Tu tomando posse das nossas vidas, Senhor. Tu nos usando poderosamente, Senhor Deus, para falar do Teu amor, para ser vaso de bênção nas Tuas mãos, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada. Vamos louvar agora o nosso Deus com o ministério de louvor. Que o Senhor assim nos abençoe. Graça e paz, irmãos. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu saúdo a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que junto conosco cultua esse Deus maravilhoso, não fisicamente, mas no mesmo espírito e no mesmo amor do Senhor. Que nessa manhã você possa abrir o seu coração para prestar o teu culto de adoração, a tua oferta de adoração ao Senhor. Como o servo do Senhor Paulo nos orientava, que nós dessemos o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Colossenses 1. E à medida que os irmãos forem abrindo, coloquem-se de pé, por favor. Colossenses 1. Se você no seu lar tem uma Bíblia próxima a você, pegue para juntos também lermos a Santa Palavra do Senhor. Colossenses 1, do 10 ao 14. Amém?
Leiamos então. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aleluia, glória a Deus. Em Cristo temos a redenção. Em Cristo temos o perdão dos pecados. E o Senhor disse que crescemos fortalecidos pelo poder. O poder do Senhor é o seu Santo Espírito em nós. O Senhor disse aos seus servos para ficarem, aguardarem e não saírem dali até descer sobre eles o Espírito de Deus. E esse Espírito desceu e habita em nós. Você crê nisso? O seu corpo, o meu corpo. Lá em Coríntios o Senhor diz: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus. Convide o Senhor nessa manhã a ter o domínio da sua vida. Senhor, me esvazia dos meus achismos. Você vai prestar o seu culto de adoração agora ao Senhor. Você vai louvar o nome do Senhor, porque Ele sonda o teu coração. Ele te conhece. Ele sabe o que te está doendo, o que está te impedindo de ser templo para a glória dEle. Ele diz que devemos crescer no conhecimento de Deus, frutificar em toda boa obra, ser perseverante, paciente, com alegria, para encontrarmos-nos irrepreensíveis diante do Senhor. Eu te convido nessa manhã a fechar os seus olhos e a imaginar o trono de Deus. Te imaginar perante Ele para prestar a tua adoração, porque Ele está aqui. Amém? Ele mora em nós. A palavra do Senhor diz que o Senhor não habita em templos feitos por mão de homens, mas Ele habita em mim. Ele habita em ti. Se você quer dar o domínio, o trono da tua vida ao Senhor nessa manhã, adore-o nesse momento. Você é bem-vindo aqui. A casa é tua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, me esvazio. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua.
alto. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é tua, Jesus. Feche os seus olhos nesse momento e continue imaginando o trono de Deus. O Senhor, Ele arde em fortes ciúmes por nós. Ele não admite que dividamos essa casa com ninguém. Essa casa é tua, Jesus. Nós te convidamos aqui nessa manhã que o Senhor se assente no trono das nossas vidas. Nós te suplicamos, Deus, porque nós sabemos que sem ti é impossível. Nós somos fracos, falhos. Quando queremos acertar, nós erramos porque o pecado está sempre diante de nós. Mas assim como o Senhor fez na vida de todos os teus servos aqui registrados na tua palavra, nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor renovará poder do teu Espírito em nós. Espírito de Deus, nós te convidamos nessa manhã, mas não por esse instante, mas que daqui em diante o teu fogo arde em nós, a tua chama arde em nós, e que ao acordar todas as manhãs eu entenda, Senhor, e cada um de nós entendamos que somos teus servos, que fomos resgatados do império das trevas por um preço alto. Foi o Filho de Deus que deu a vida por nós. Oh, aleluia. Oh, Senhor, nós não queremos sair daqui os mesmos, meu Deus. Nós queremos esse fogo que queimou no coração dos teus servos. Aquele fogo que ardia, Senhor, no coração daqueles dois servos no caminho de Emaús. Aquele fogo que queimava. Nós queremos sobre nós, Senhor. Nós queremos essa transformação de vida, Senhor. Nos esvazia, Senhor, dos nossos achismos, do nosso orgulho. Nós te pedimos, Santo Deus, porque nós cremos no teu poder poderoso, majestoso, glorioso. Nós queremos entender o sacrifício alto que o Senhor fez por nós. Foi para o reino eterno. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Diga mais uma vez nessa manhã e convide o Espírito de Deus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, somente pra você, Jesus. Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
nos enche de ti, Senhor, para transbordar. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, Que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Senhor, eternamente. Que o teu nome cresça em nós. Que o Senhor nos incendeie desse amor. Que o Senhor nos incendeie de paixão por ti cada dia mais, Senhor. Aleluia. Vamos juntos entoar um hino conhecido por todo mundo, na capela mesmo. O Senhor tocou no meu coração e nós vamos juntos aqui neste momento entoar um pedacinho do hino Sou Casa, para glorificar o Senhor e declarar que o Senhor é a nossa casa, que nós somos templo do Espírito de Deus e que nós não vamos permitir. Fale no seu coração dentro de você: eu não permito que nada ocupe o espaço que é do Senhor, porque o preço foi muito alto. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Completo na nossa vida. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma e me cura. Seja curada pelo Senhor nessa manhã. É completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma totalmente. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tu tens Espírito de Deus. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa,
O teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma. O que quer que você tenha feito ou deixado de fazer, o Senhor te cura. O Senhor te sara, o Senhor nos cura, nos sara e nos liberta. Se você crê nisso, diga um amém nessa manhã. Mais forte. Ó Senhor, nós te entregamos as nossas vidas e te agradecemos, porque o Senhor entregou a sua vida por nós para que hoje estivéssemos aqui, abrindo os nossos corações para o Senhor fazer morada. E é isso que nós queremos, Senhor, ser tua morada, ser testemunhas tuas, Senhor. Que o teu fogo arda em nós, Deus, onde quer que estejamos, e que vidas venham se prostrar aos teus pés, através das nossas vidas, levando o Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. Glória a Deus. Eu entrego a palavra ao irmão Maurício nessa manhã. E que o Senhor continue usando poderosamente para a glória do seu nome. Bom dia, meus irmãos. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos dos versos 1 ao 17. João, capítulo 13, dos versos 1 ao 17. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai, por tua graça, pelo teu amor. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, de podermos nos reunir como igreja, de podermos estar, ó Pai, como igreja, rendendo um culto a Ti. Recebe, ó Pai, os nossos louvores, as nossas orações, e fala conosco por meio da Tua palavra, Senhor, é o que te pedimos. Que possamos trazer luz, consciência, ao que vamos, inclusive, celebrar daqui a pouco a ceia do Senhor. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor, que não venhamos a fazê-la de forma negligente, mas que possamos ter a plena consciência do que estamos fazendo. Derrama da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar nessa manhã, meus irmãos, sobre um episódio que com certeza os irmãos conhecem, que é o episódio do lava-pés, onde Jesus, ele se volta ali para os seus discípulos, podem se assentar, se volta ali para os seus discípulos, e ele, de uma maneira inusitada, ele lava os pés dos seus discípulos. A minha pergunta nessa manhã é: o que um lava-pés, esse ato de lavar os pés de outras pessoas, tem a ver conosco mais de 2000 anos depois? Mas o que esse ato tem a ver conosco como igreja? Quais implicações que isso tem no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos, fora e dentro da igreja? Eu vou um pouco mais além. O que isso tudo tem a ver com o que vamos daqui a pouco celebrar, a ceia do Senhor? Essas são respostas que vamos
buscar nessa manhã, por meio dessa exposição. E eu peço que os irmãos prestem bastante atenção, para que a palavra, não a minha voz, seja de tal forma que entre nos corações dos irmãos, não. É apenas um instrumento para que a palavra entre no seu coração e mude a sua vida. É só isso. Então, preste atenção, porque a palavra por si só, ela já é eficaz. Vamos ler do verso 1 ao 17. Prestem atenção na leitura. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus, e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto, e pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, esse lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhes respondeu: agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: nunca lavará meus pés. Disse-lhe Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não laves somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados, se as praticardes. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Meus irmãos, no mês passado, quando eu tive o privilégio de ser chamado para pregar na ceia pela manhã, eu trouxe no livro de Marcos a ressignificação do que Cristo quer fazer com a ceia do Senhor, com o jantar pascal. Nós vimos que o jantar pascal, ele recebe um novo significado. E dentro dessa mesma linha, mas só que agora num outro evangelho, eu quero trazer, é como se a gente estivesse vendo um filme, onde por uma câmera, pelas lentes de Marcos, a gente vê uma cena, mas agora nós vamos ver por uma outra câmera, pelas lentes de João, mas é o mesmo ato, é a mesma situação, é o mesmo momento, é o mesmo jantar. Mas só que João, se os irmãos perceberem, não vai ser tão detalhista nos pormenores do jantar, como Marcos o fez. João, ele é mais objetivo, ele vem trazer o significado das coisas. E nessa mesma linha, aqui não é ainda o jantar em si, mas nesta mesma linha de trazer significações
para um mesmo evento. João descreve um momento iminente ali, quase vai começar o jantar em si, mas ele descreve ali um momento antes de começar o jantar. Aquele momento ali, um preâmbulo, um pré-anúncio do que iria acontecer. Que é exatamente esse momento, o momento de lava-pés. Mas que tem tudo a ver com o que vai acontecer com o jantar. As suas significações estão entrelaçadas com esse momento. O simbolismo está entrelaçado com esse momento. Por isso Deus colocou no meu coração para trazer nesta manhã, porque as significações, os simbolismos estão totalmente entrelaçados. Então vamos à exposição do texto, verso 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Observe, aqui está para começar a festa, está para começar o jantar. Os irmãos lembram que Jesus entra lindamente ali em Jerusalém, entrada triunfal, ele pede para guardar e irem reservar um local para jantar. Os irmãos lembram que eu descrevi que as pessoas, elas normalmente não se sentavam à mesa, mas ficavam deitados. E antes de iniciar esse momento ali, João, ele descreve o verso 1. Esse momento ocorre antes de iniciar o jantar da Páscoa. Jesus sabia qual o cumprimento de sua missão no mundo. Ele sabia que o que estava para ser feito estava próximo. E ele vai falar muito sobre isso. Na verdade, a ceia do Senhor é falando sobre isso, sobre o que iria acontecer. E para justamente trazer a memória, para que nós, pleno século 21, em 2020, lembrássemos dessa cena lá atrás, ele estipulou a ceia, para que a gente pudesse trazer à memória o ato que foi feito ali. Tudo que ele iria falar. Então, Jesus sabia qual era o cumprimento de sua missão no mundo. Ele sabia que isso estava próximo. O maior ato de amor da história estava prestes a acontecer. Ele sabia disso. E sendo sabedor disso, João descreve, amou-os até o fim. Essa expressão, lá no final do verso 1, funciona como um advérbio, meus irmãos, dá uma qualidade ainda maior àquilo que está sendo dito. E tem um significado de ao máximo, totalmente. Jesus amou-os totalmente, por completo, ao máximo. A demonstração de amor que Jesus fez até agora ainda não tinha se chegado ao cume. O cume da demonstração do amor era a cruz. E estava para ser chegado. Estava por vir. E ele queria trazer essa carga simbólica a tudo isso. Ele vai falar muito sobre isso na ceia, mas antes disso ele iria para o lava-pés para mostrar toda essa significação poderosa. Desse amor totalmente demonstrado, que ele iria amar-nos, nos amar na cruz. Ele iria começar a mostrar isso por simbolismo desde o lava-pés, meus irmãos. Porque o homem precisa dessa pedagogia, dessa coisa para mostrar. O pastor daqui a pouco ele vai demonstrar para nós, cheio de simbolismo, tudo isso. Porque o homem precisa disso. E Jesus, sabedor disso, iria trazer essa carga simbólica para nós. Ali naquele momento para os discípulos. O ponto é que Jesus amou-os o tempo todo até o fim. E estava prestes a demonstrar a extensão desse amor. Mas no verso 2, enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus.
Esse verso parece que está meio que deslocado no meio de todo o texto. Num primeiro momento, quando a gente faz essa leitura, parece que está deslocado. Não faz sentido. Por que ele está acrescentando isso? Se Jesus está falando de amor, se João está falando do amor de Jesus para conosco. Mas, num segundo momento, se a gente for parar para pensar, a gente vê a extensão desse amor. Jesus sabia que ia ser traído por Judas. Jesus sabia que ia ser traído por Judas. Jesus sabia que ele não que o diabo, entenda. Aqui, se a gente for para o português, a gente fica, o diabo colocou no coração de Judas. Então o diabo coloca coisas no nosso coração e nós somos marionetes na mão do diabo. Não é bem assim. Existe a responsabilidade humana. Aqui, se a gente for traduzir do literal mesmo, mas parece uma conspiração. Havia ali uma conspiração entre Judas e o diabo. No sentido de que o diabo, ele não coloca no seu coração, porque senão ele tiraria a sua responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, assim como Judas foi responsável pelos seus atos. Ele não foi uma marionete na mão do diabo. Mas entenda, havia ali essa conspiração do diabo e Judas. Judas que iria traí-lo. Mas o ponto é que Jesus sabia que iria ser traído. E ele poderia ali naquele momento, com todo o seu poder, num só golpe, acabar tanto com o diabo como com Judas. Esse talvez seria o nosso papel se nós estivéssemos no lugar de Jesus. Mas o que Jesus faz? Lava os pés de Judas. Lava os pés de Judas. Sabendo que iria ser traído. Versos do 3 ao 5. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus, e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-o em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Jesus estava ciente de tudo que iria acontecer. O Pai havia lhe dado todo o poder. Ele sabia a sua origem e sabia para onde estava indo. Diante de toda essa informação, era natural que Jesus, como homens que somos, e olhando Jesus de uma maneira carnal, era natural que nós achássemos que Jesus fugiria disso tudo. Fugiria de toda essa situação e agisse de uma maneira que não gerasse sofrimento para ele. Mas o que Jesus faz? Ele tira o seu manto, a sua capa. A gente perde de vista os detalhes porque a gente não sabe toda a questão cultural. O fato dele tirar a capa ali tem uma questão cultural. Ele estava se despindo da sua posição social. E pior ainda, ele pegou uma toalha e colocou na cintura. Ele estava como servo diante dos seus discípulos. Mas espera aí, será que ele não poderia? Uma coisa é você ser servo de um amigo seu, uma coisa é você fazer um favor nessa posição. Entenda essa sociedade como uma sociedade estratificada, dividida por camadas. Não é o mesmo que hoje, que professor não vale nada. Hoje, professor não vale nada. Na nossa sociedade, professor é desrespeitado em sala de aula.
Pais são desrespeitados por filhos. Mas nessa sociedade, ela era bem dividida. Jesus era o mestre. E os discípulos eram seus alunos, seus seguidores. O mestre aqui tira a sua capa e bota uma toalha na cintura. E vai lavar os pés dos discípulos. É muita informação, meus irmãos. Tem um cunho simbólico muito forte. O mestre aqui se despiu da sua autoridade para lavar os pés dos seus discípulos. O inigualável autoesvaziamento do Filho eterno, da palavra eterna, alcança seu ápice na cruz. Isso não significa que a palavra mude da forma de Deus para a forma de um servo. Ou seja, ele não se despiu da sua autoridade, não num sentido onde ele tirou todo o seu poder de dentro dele. Nem na cruz. Nem na cruz ele se despiu de todo o seu poder. O ponto é que ele quis ir até a cruz. Ele quis lavar os pés dos discípulos. Significa ao contrário, que ele de tal forma se veste nossa carne, vai de olhos bem abertos para a cruz. Esse é o ponto. O ponto que da humilhação, da auto-humilhação de Cristo, não é uma coisa que ele tira de si o seu poder. Ele se humilha de tal forma que ele vai com os olhos bem abertos para a cruz. Ele sabe o que lhe espera e ele vai. Ele vai até lá. Ele vai demonstrar o seu poder em largura, altura e profundidade. Mas aí tem Pedro, né? Versos 6 e 7. Aproximando-se de Simão Pedro, esse lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Pedro sempre, né? Sempre. Pedro, eu gosto de Pedro. Jesus lhe respondeu: agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Pedro sempre com sua personalidade, Pedro, sempre com sua personalidade explosiva, fala o que não pensa, né, irmão Clodoaldo? Se aquele poste falasse, se aquele poste falasse, quantos puxões de orelha eu levei. Mas Pedro, com sua personalidade explosiva, fala o que não pensa. Ele simplesmente sai. Sem dúvida, os discípulos estavam perplexos com aquela cena. Sem dúvida. O mestre era servo, está querendo ser como servo. Colocou a toalha na cintura. Era natural a perplexidade. Jesus colocou a toalha na cintura, vai lavar meus pés e vai ser de boa. Não é assim. Obviamente que a perplexidade estava invadindo a todos ali. Mas só que Pedro, ele se destaca com a sua impetuosidade. Ele se destaca com não conseguir segurar a língua na boca. Mas Jesus revela que, no momento, pode não estar sendo claro esse ato, carregado de simbolismo, mas posteriormente ficará. Assim como tomar a sua cruz e segui-lo. Quando Jesus fala, tome a minha cruz e siga-me, talvez não, naquele momento não esteja muito claro, mas depois, quando as coisas ficarem desobscurecidas, quando o ato de amor acontecesse, iria se clarear. Foi isso que Jesus colocou. Mas aí, verso 8 e 9, Pedro coloca, respondeu-lhe Pedro: nunca lavarás meus pés.
Disse-lhe Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Verso 9: então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro demonstra a sua compreensão de tudo. Ela é forte e sincera. Jesus revela que sem o lavar não tem como ter parte com ele. Só dá para prosseguir a partir daqui com o entendimento do simbolismo. A partir daqui, eu preciso clarear para os irmãos toda a questão do simbolismo, senão não vai conseguir entender. E o que Jesus coloca aqui como simbolismo? Aqui ele está falando, assim como a ceia, ele coloca o simbolismo, a sua morte sacrificial por nós. E quando ele diz, se eu não te lavar, não terás parte comigo, o que está querendo dizer é o seguinte: se Jesus não nos lavar, nós não estamos nele. Jesus precisa nos lavar com o seu sangue, para estarmos aqui inclusive. Para podermos participar desse momento com os olhos bem abertos, sabendo do que estamos fazendo. Retire-se o simbolismo e teremos uma fala arrogante de Cristo. Se a gente tirar o simbolismo por detrás daí, a gente vai ver uma fala arrogante de Cristo, impondo a Pedro a sua falsa humildade. Mas quando entendemos o simbolismo por trás, podemos ver que é exatamente isso. Se Jesus não nos lavar, não temos parte com ele. Sem um lavar do Cordeiro Santo, não teremos nossos pecados perdoados. E, portanto, não teremos parte com ele. Ao entender isso, Pedro responde a Jesus de forma exuberante e desenfreada: não lave só meus pés, mas minha cabeça, minhas mãos, lave o meu corpo todo. Verso 10 e 11. Jesus lhe respondeu: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Prosseguindo no simbolismo, se Jesus te lavou, esse lavar não é algo que você precisa fazer a todo domingo, a todo momento. Jesus te lavou de uma vez por todas. O seu banho, parafraseando aqui o texto, o seu banho já está completo. Mas o ponto é que Jesus coloca, só precisa lavar os pés. Por quê? Porque nessa estrada da vida, aqui cai o que dentro do seminário é muito falado, né? O já e o ainda não. Nós já somos salvos por Cristo, mas ainda não estamos no céu, no paraíso. Então, nessa estrada da vida, os nossos pés podem ficar empoeirados. Então, precisamos lavar os nossos pés. Mas não num sentido de salvífico, aonde nós vamos tomar a ceia agora na manhã, e é um ato de salvação, onde se eu não tomar a ceia, eu não vou para o céu. Não é isso, meus irmãos. Não é isso. Não é isso. Jesus já morreu por você na cruz e foi de uma vez por todas. Mas na estrada da vida precisamos lavar os nossos pés, precisamos rever nossos conceitos. Mas existe outra coisa por trás também. Vós estáis limpos, lá no final do verso 10, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. O que acontece com os pés de Judas? Não são lavados? São. E por que ele diz, nem todos estão limpos?
Porque o rito, no fringir dos ovos, ele por si só não diz nada. O fato de Jesus lavar os pés de Judas não lhe trouxe salvação. O fato de você tomar a ceia hoje pela manhã não quer dizer que você nem sinta nada com relação ao sacrifício de Cristo. Para você, pode ser apenas mais uma... se você não tomou café, você está quebrando seu jejum. Porque o rito em si não diz nada. O que diz é o que está por trás do rito. O rito em si não diz nada. O rito em si não tem efeito nenhum na sua vida. Mas se você vem tomar a ceia, consciente do que você está fazendo, é isso o que importa. Então Jesus lavou os pés de Judas, mas isso não teve efeito nenhum, porque Judas não estava limpo. Verso 12. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Agora vamos para a significação disso tudo. Melhor, Jesus vai colocar isso de uma forma prática. Porque todo o ensinamento bíblico, ela é teórico, mas prático. Não dá para ficar só na teoria. O que o pastor prega aqui domingo após domingo, semana após semana, nas quartas-feiras, nos seus ensinamentos aos Efésios, nas séries de mensagens que ele coloca, tudo isso não é para entrar pelo ouvido e ficar só na mente. É para descer para o coração e é para ter ação. É para implementarmos nas nossas vidas. E aí Jesus vem então com a parte prática. O ato simbólico é finalizado e Jesus retorna à mesa questionando sobre o fato. Fica clara a relação existente entre a crucificação, embora os discípulos, nesse momento, não compreendam por completo. O episódio do lava-pés, Carson vai comentar sobre isso aí. O episódio do lava-pés foi atordoante para os discípulos de Jesus, mas nada quando comparado à ideia de um Messias que sofreria a morte odiosa e vergonhosa na cruz, a morte do amaldiçoado. Se o mestre lavar os pés já era algo incompreensível, imagina o Filho de Deus morrer a morte maldita, a morte de cruz, trazer toda a maldição da humanidade para ele. Isso é incompreensível. No entanto, os dois eventos, o lava-pés e a crucificação, são, na verdade, da mesma qualidade. O reverenciado e exaltado Messias assume a função do servo desprezado para o bem de outros. Da mesma forma que Jesus coloca a toalha na cintura e lava os pés dos discípulos, esse mesmo Jesus, em Filipenses 2, esvazia-se de si e nasce como homem para morrer em nosso lugar. Ele morreu por você. Ele morreu por você, pelos seus pecados. Ele esvaziou-se de si. E a sua humilhação, eu sempre falo isso, a sua humilhação começa desde quando o seu grito de choro, o seu primeiro grito de choro. Porque só o fato dele vir como homem já é uma humilhação para ele. E aí nós vemos o cume disso na crucificação. Verso 13. Vós me chamais mestre e senhor, e fazei bem, pois eu sou. A partir daqui, desse verso 13, ele vai até o verso 17, explicando tudo isso. E trazendo a forma prática de tudo isso. E aí ele coloca duas palavras muito interessantes. Mestre e senhor. Mestre, didáskolos, do grego. Que significa aquele que ensina. Rabi, é como se fosse um professor. E Senhor, Kyrios. Aqui tem uma ideia mais profunda, mais subjetiva.
Uma coisa que até no meio cristão da época vai ter um tom diferente. Um tom de mais importância. É isso que ele está colocando aqui. E ele diz, vocês me chamam de Dásculos, Quírios, Mestre, Senhor. E vocês estão certos, porque eu de fato sou. Eu de fato sou professor de vocês. Eu tenho algo para ensinar a vocês. Mas muito mais do que isso, eu sou o Senhor sobre a vida de vocês. De uma forma até subjetiva, mais profunda. Vocês me chamam assim e vocês estão corretos. Mas observe o verso 14 e 15. Se eu, mestre e Senhor, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei o exemplo, para que façais também o mesmo. Em outras palavras, se vocês me chamam professor, e além de professor, algo que é além disso, vai além, tem uma importância maior, Senhor. E se vocês forem atentos, olha o que ele faz no verso 14. Ele muda a ordem. Olha o 13, ele diz, mestre e Senhor. No 14 ele coloca Senhor e mestre. Senhor, o que dá o tom mais forte. Se vocês me chamam Senhor e mestre, se eu sou isso, e eu lavei os pés de vocês, por que vocês não vão lavar os pés uns dos outros? Interessante ele trocar as posições dos termos apresentados anteriormente. Ele traz à frente o termo ligado ao respeito, para dar mais ênfase ao que ele pretende ensinar. Diante do coração orgulhoso do homem que recusa-se a assumir posições mais baixas e, consequentemente, submeter-se a pessoas de um nível menor, Jesus dá o exemplo maior de submissão e amor ao próximo. O zelo cristão, divorciado da humildade transparente, soa como vazio e até mesmo patético. Todas as nossas ações, sem a humildade de Cristo em nós, é como um sino que ressoa. Acabou. Não tem sentido nenhum. É vazio. Verso 16. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Ele vai mais profundo, ele dá uma ênfase maior. Observe, se vocês me chamam Senhor e Mestre, e eu lavei os pés, por que vocês não vão lavar os pés uns dos outros? E digo, vocês não são maiores do que aquele que lhe enviou. E foi Jesus que enviou-os. Então, se ele, Jesus, fez o que fez, os discípulos teriam que repetir aquilo. Teriam que fazer aquilo. Teriam que se sujeitar uns aos outros, em amor. Verso 17. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. Jesus, na hora que ele coloca essas coisas, ele está se referenciando aos versos 14 e 15. Ou seja, lavar os pés uns dos outros. E Jesus em seu ministério enfatiza o teor prático dos seus ensinamentos. Não, é como eu falei, não dá para desassociar a teoria da prática. Olha o verso de João 8,31. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, praticardes. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, João 12, 47 e 48, eu não os julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem seu juiz, a palavra que tenho pregado. Essa o julgará no último dia, ou seja, é preciso executar, é preciso ter prática. Marcos 3, 35.
Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Ou seja, tem que estar associada a teoria com a prática. E Jesus ali estava incentivando os discípulos a fazer a mesma coisa. Lavar os pés uns dos outros. Porque se o mestre tinha feito isso, eles deveriam fazer o mesmo. Quais são os ensinamentos que nós aprendemos disso tudo? Humildade salvífica de Cristo implica em correção e mediação. Se Cristo se humilhou e nos trouxe salvação, o fato de Cristo ter se humilhado e ter vindo até nós, isso é que nos trouxe salvação, melhor dizendo. Nos corrigiu da nossa natureza pecaminosa, porque Cristo nos amou, porque Cristo se humilhou, é que hoje estamos aqui e podemos estar aqui. Salvos por sua graça, é por causa do ato de Cristo na cruz, por causa da sua humilhação. E por causa dessa humilhação, Ele media, Ele faz a ponte entre nós e Deus e nos dá a possibilidade de uma nova vida. É essa humilhação de Cristo que corrige a nossa natureza pecaminosa e nos dá a oportunidade de uma nova vida. Vida esta que implica numa humildade da nossa parte. Nós precisamos sermos humildes. A imitação do Cristo humilde, nós precisamos imitá-lo. A humildade cristã é a virtude que Deus pede que vivamos. É o modo vero e próprio com que a palavra de Deus vem a nós e convida-nos a modelar nossas vidas. É por imitação a Cristo que somos moldados à estatura do varão perfeito. Então precisamos imitar a Cristo. O efeito da humildade é a transformação do amor egocêntrico que há em nós em amor teocêntrico, ou seja, esse amor que só olha para nós, mas agora é transformado num olhar para Deus, que muda os impulsos da cobiça, exploradores e possessivos, em verdadeira solidariedade para os outros, por amor de Deus. Já caminhando para o final, e trazendo as aplicações, eu quero trazer o contraponto disso tudo. Até agora eu falei que precisamos, a exemplo de Cristo, Cristo nos convida, naquele ato de lavar pés, a seguirmos os seus passos e lavarmos os pés uns dos outros. E preste atenção, meus irmãos. Eu sei que o tempo não está a meu favor, mas prestem atenção. O contraponto da humildade é o orgulho. E eu não vou trazer o orgulho aqui de uma forma extensiva, com toda a sua abrangência. Eu vou trazer apenas 4 pontos do orgulho. E que precisamos mudar. Eles parecem sutis, mas eles precisam ser mudados no nosso ser. A primeira faceta que eu quero destacar do orgulho é o moralismo. O moralismo é um sentimento de superioridade moral em relação aos terceiros, em relação a outras pessoas. Isso pode acontecer dentro da igreja e fora da igreja. Você talvez, por não cometer alguns pecados escandalosos, adultério, vícios, fornicação, homossexualismo, homicídio, talvez você se ache melhor do que os outros. Você se sente moralmente superior aos outros. E olha para essas pessoas com desdém. Você se acha melhor que elas. O ponto que aí nós precisamos ter humildade nisso é que você não é igual a elas, porque Jesus, Ele mesmo não permitiu. O seu freio tem nome, e esse nome é Jesus. Se Jesus não for o freio na sua vida, você talvez não, com certeza, faria as mesmas coisas que eles.
Então por que esse orgulho? Por que essa soberba? A humildade em saber que só pela graça você não se encontra na mesma situação é o remédio para tal pecado. Como disse, Jesus é o freio que te impede de fazer tais coisas. Não é na sua força. Mas eu quero trazer o segundo aspecto. Orgulho da doutrina correta. Esse aqui tocou muito meu coração. Porque às vezes, esse é bem parecido com o anterior. A gente se acha superior com relação às outras pessoas, porque a gente acredita que a doutrina que a gente acredita, porque a gente acha que há uma uniformidade dentro da igreja, de pensamento. Lê do engano. Há várias linhas de pensamento. E você, por achar que você está na linha correta, você se acha superior aos outros. Você cai no mesmo erro anterior. O conhecimento pode deixar as pessoas arrogantes. Não, eu não estou falando isso pelo fato de eu me achar mais inteligente que de jeito nenhum. Eu posso estar errado em tudo que eu estou falando. Mas no sentido, eu posso estar errado não, porque eu estou apoiado na palavra, então não estou errado. Mas no sentido de que, tipo assim, me achar arrogante em relação às outras pessoas. A linha que pode ter coisas que precisam ser corrigidas. O meu pensamento pode não estar totalmente correto. Então eu não posso estar me ensoberbecendo, como você também não. De chegar em casa e pelo fato de você ser crente e a pessoa que convive com você não ser crente, você se achar superior a ela. Por exemplo. O conhecimento pode deixar as pessoas arrogantes. Paulo orienta sobre essa questão. 1 Coríntios 8:1 diz, quanto à carne sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Observe que Paulo não dá um parecer sobre a questão, no sentido de condenar os outros. Ele sabe que nesse contexto a carne, ela tinha uma problemática ali. Mas o ponto é, o conhecimento da ocasião à arrogância, o conhecimento da ocasião à arrogância, mas o amor edifica. É preciso ter amor ao invés de arrogância. Devemos defender nossas convicções com humildade. O ponto não é defender as suas convicções. Você deve defender as suas convicções, mas com humildade, com amor, e assim criar pontes ao invés de abismos nos nossos relacionamentos. Terceiro ponto, orgulho das realizações. Talvez você, por ter uma família linda, por ter um emprego, por ter sucesso acadêmico, profissional, se ache superior aos outros. Mas você não entende que, se você teve algum privilégio familiar, se você estudou em bons colégios, se você hoje tem a oportunidade de ter um emprego, ter passado num concurso, tudo isso foi Deus que lhe deu. Quem foi que lhe deu inteligência? Quem foi que lhe deu a oportunidade de ter pais que lhe direcionam para o estudo? Quem foi que lhe deu condições financeiras de você estudar em bons colégios? Deus capacitando seus pais. Então, devemos olhar isso, porque no sentido último, foi Deus que lhe deu todas as coisas. Então, por que a soberba? É preciso ter humildade em reconhecer que tudo vem do Senhor. E o quarto e último ponto, e aqui eu vou encerrando. O espírito independente. Esse aqui, meus irmãos, é o ponto que fala sobre a resistência à autoridade, a insubmissão. A nossa igreja, ela é estipulada por lideranças. Nós temos um pastor presidente. E existem pessoas que não se submetem, são insubmissos. Espírito independente, arrogante.
Eu vejo muito isso em sala de aula, quando eu estou dando aula de EBD. A pessoa, estou totalmente baseado na Bíblia, estudei a semana toda, virei à noite estudando, amparo tudo que eu estou falando na Bíblia, aí se levanta o engraçadinho e diz, eu discordo de você. E não apara o que ele está falando na Bíblia. Diz assim, eu discordo de você, eu penso diferente. O que é isso? Espírito independente, arrogância, falta de humildade. A pessoa se dirige ao pastor, pastor, não concordo com o que você está dizendo. Você mudou tal coisa. E eu para mim não está bonito, para mim não foi legal. E não apara o que está dizendo na Bíblia. Não ampara o que o conceito. Você não sabe que por trás daquilo ali que que o pastor está querendo colocar, a mudança que ele está querendo implementar, ele estudou, ele orou, ele consultou colegas de ministério e está querendo implementar aqui na igreja porque ele está vendo de uma altura maior que precisa ser implementado. Mas o seu coração arrogante não deixa. O seu espírito independente não deixa. E aí dificulta o trabalho do pastor. E aí faz com que o trabalho dele seja um trabalho árduo, seja um fardo pesado, porque você é um arrogante, porque você tem um espírito independente, uma ovelha difícil de ser, com dura cerviz, que muitas vezes sabemos da sua história desde sempre, desde o sempre. Quando ouvimos comentários sobre a sua pessoa, sabemos que desde o sempre você foi assim. Mas só que você quer ser como Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, nada pode mudar. E parece que o Espírito Santo que ressuscitou o Cristo dos mortos não habita em você. Porque ele pode transformar um assassino, um estuprador, num crente, mas não pode tirar o orgulho de dentro do seu coração. Aí fica a pergunta: quem é que não tem poder? O Espírito Santo? Ou será que você que não tem o Espírito Santo no coração? Eu vou deixar você refletir sobre esse assunto. Hebreus 13, 17, verso A. Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas. Não dificultem o trabalho dos seus líderes. Não dificultem a criação dos seus pais. Não dificulte o trabalho do seu chefe no trabalho. Obedeça aos seus líderes. São homens, podem dar uma escorregada aqui e ali? Podem, mas esteja próximo para ajudar, não para cavar mais o buraco e querer empurrá-lo. Aqui somos uma igreja e dobre a sua cerviz. Isaías 66, verso 2, parte B. Mas darei atenção a este, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Que sejamos esses a quem Deus dá o ouvido. Que venhamos a tremer diante da palavra do Senhor. E que neste dia você possa refletir nessa palavra. E se por em algum momento, e com certeza todos nós nos encaixamos em algum ponto desse, que venhamos orar a Deus, pedindo para que Ele transforme a nossa vida. E nos ajude a lavar os pés uns dos outros. Vamos orar. Santo Deus de misericórdia, te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, por Tua graça, e te agradecemos por Tua humilhação para conosco, que nos permite nova vida, que nos deu salvação.
E que no nome de Jesus, a exemplo teu, possamos lavar os pés uns dos outros. E possamos ser uma comunidade cativante, uma comunidade alegre, que ama uns aos outros. E que não dificulta o trabalho do nosso pastor. Sabemos que ele tem as suas dificuldades, as suas limitações, mas que não venhamos ser tropeço na sua vida. Que possamos facilitar, que possamos ajudar, que possamos ser cooperadores. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém.